Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos à leitura de um capítulo sensacional, revelador. É o capítulo 10 do Evangelho segundo João. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar esta ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. E elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém, na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida por Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse,
por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus? Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são os deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que recebem a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo: eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creio em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se as realizo, creio na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente, prendê-lo. Mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Jesus é o pão vivo, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Realmente ele é maravilhoso. Ele entrega a vida por suas ovelhas. Perceba com clareza no texto que existe uma distinção clara sobre aqueles que são alcançados pelo sacrifício de Cristo. Ele as chama de minhas ovelhas. É para elas, é para estas minhas ovelhas que ele se sacrifica. E é a elas que ele chama. Ele diz que entrega a sua vida por suas ovelhas. E aqueles que não são suas ovelhas não o ouvem. E as suas ovelhas em algum momento têm a convicção de que ele morreu por elas. É o que chamamos de momento da conversão. Você tem essa convicção de que Jesus morreu por você. Foi por você que ele se entregou. Foi por você que ele morreu. Você é uma das ovelhas, como ele chama, você é uma das minhas ovelhas. Como alguém que foi alvo do sacrifício de Cristo deveria viver, como as minhas ovelhas devem viver. Jesus vai falar algumas características das minhas ovelhas. A primeira que eu quero destacar aqui é relacionamento. Ele vai dizer: o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas o reconhecem a sua voz e se aproximam dele. As ovelhas se relacionam com o bom pastor, se aproximam de Jesus, o amam e se deixam ser amadas por ele. Tem um relacionamento real. Foi por você? Você é uma das minhas ovelhas? Segundo, elas se deixam conduzir. Ele chama suas ovelhas pelo nome
e as conduz para fora. Elas se deixam conduzir, elas são ensináveis, são doutrináveis, são submissas a Ele, à vontade dEle. Foi por você? Você é uma das minhas ovelhas? Em terceiro, elas apresentam comunhão com a igreja de Cristo. Ele diz, depois de reuni-las. Elas vivem a comunhão com as outras ovelhas, são uma família com os filhos do Pai. O Pai se alegra em ver seus filhos reunidos. O bom pastor se alegra em ver as minhas ovelhas reunidas. Foi por você? Você é uma das minhas ovelhas? As ovelhas seguem Jesus. O texto diz, ele vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Elas seguem Jesus, se parecem com ele, manifestam uma vida de acordo com os passos dele. Foi por você. Você é uma das minhas ovelhas. Elas distinguem a sua voz. O texto diz, nunca seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. As minhas ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Não se confundem com outras vozes. Não se perturbam com outras vozes. Não perdem tempo com outras vozes. Você reconhece a voz dele. Foi por você. Você é uma das minhas ovelhas. Sim, as ovelhas se satisfazem em Cristo. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. As ovelhas estão plenamente satisfeitas no Senhor, no bom pastor. Neste curral, neste aprisco, não há murmurações, não há queixas, não há reclamações, não há faltas. Não sentimos falta de nada, porque Ele simplesmente já nos satisfaz. Foi por você? Você é uma das minhas ovelhas? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.